Oi, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 2Techs. Eu sou o Thiago Flores e, como sempre, estou acompanhado do meu amigo direto dos Estados Unidos da América, Jonathan Clark. E aí, Jonathan? Tudo bem, Ti? Tudo legal, tranquilo? Você? Bacana demais, hein? De novo aqui para falar sobre as nossas maluquices, as tecnologias e pra gente contracenar um pouquinho o que acontece nos Estados Unidos com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? E o tema de hoje, já vou adiantar, que é uma coisa que nos motiva e nos une, porque é algo em comum que eu e o Thiago temos e a gente busca muito coisas novas nesse tema em específico, né, Thiago? Qual que é o tema? O tema, senhoras e senhores, é... Que rufem os tambores. Casas do futuro, a casa do futuro. E aí, Thiago? A minha pergunta, vamos direto ao tópico. A minha pergunta para você é, a gente já vem falado de dispositivos inteligentes, lâmpada inteligente, não sei o que é inteligente, blá blá blá. Mas a pergunta é, na sua ideia, por que casa inteligente? Por que a casa do futuro? Porque na tua visão do Thiago Flores, a gente vai migrar para a casa do futuro? Eu acho que é uma pergunta interessante. Eu tava lendo e não foi combinado. Não foi. Tava lendo esses dias num fórum da Alexa e eu vi as pessoas comentando sobre algo ser necessário ou não numa casa inteligente, e a pessoa usou um argumento muito bom que eu acho que faz sentido com a sua pergunta, que é, ora, houve um tempo em que se levantar para trocar o canal da TV era normal. As pessoas pensavam, tá, mas o que muda um controle se eu posso levantar e trocar o canal? Hoje em dia, todo mundo usa um controle remoto, então hoje em dia ninguém mais levanta para trocar o canal da TV, né? Da mesma forma, casas inteligentes, são muitas coisas. As pessoas falam, tá, mas eu não preciso necessariamente disso, eu posso fazer tal coisa, eu posso ligar uma lâmpada indo lá no interruptor e ligar. Por que eu usaria? Mas com o tempo, daqui a 5, 10, 15 anos, vão ser coisas que a gente vai estar tão acostumado a falar, liga a lâmpada tal, apaga a lâmpada tal, ou muda para o canal tal, tudo por comando de voz, ou até automações de sensores, que isso vai se tornar uma coisa natural, assim como o controle remoto hoje em dia é natural. Exato. Não, concordo com você. E te fiz a pergunta porque eu também tenho a minha opinião, que é exatamente baseado nisso, mas a gente também entra num tema de sustentabilidade, a questão do uso, da otimização do uso da energia elétrica, da luz solar, enfim, de todos esses fatores. E muitos desses dispositivos de casa inteligente, eles já vêm com essa ideia de otimizar o uso, certo? Certos componentes que eu tenho aqui, que a gente pode conversar rapidinho, fazem esse trabalho, entendeu? Então, tem o apelo da sustentabilidade também, entendeu? No meu ver, que as pessoas vão começar a entender os benefícios da casa do futuro e eles vão partir para isso. É um investimento, sem dúvida, porque a gente tem que comprar o dispositivo e tudo mais, mas no longo prazo é a questão de sustentabilidade, entendeu? Também. Exato. Tá? Então, dá um exemplo agora que me veio na cabeça. Eu recebi umas 2, 3 semanas atrás um motor de cortina que ele vem com uma plaquinha solar que você gruda na janela e aí ele usa energia solar para motorizar aquilo ali, para não precisar usar uma tomada se você não quiser. Então, um negócio totalmente sustentável, né? Justamente, e assim, na mesma linha, são coisas que tem aqui, principalmente nos Estados Unidos, e eu não tenho ainda aqui, que são as cortinas motorizadas. Mas muita gente fala, poxa, por que energia? Por que energia não? Por que cortina otimizada e tal? A gente sabe que se a casa, ou se você tem uma janela virada pro oeste, que tem um sol mais forte da tarde, e você coloca uma cortina que te ajuda a bloquear o calor que entra para dentro, você vai gastar menos ar-condicionado, porque a temperatura da interior é menor, então você consegue controlar. Então, essas coisas é onde a gente fala da sustentabilidade, entendeu? Mas por quê? Tipo, beleza, mas eu tô em casa,
Eu posso fechar a cortina quando eu quero, entendeu? Mas tudo bem, mas e se você não está em casa? Se você trabalha no escritório, ou se você tem um horário diferenciado de trabalho e tudo mais, entendeu? Então você tem Exato. alguma coisa que faz para você, entendeu? Tá te ajudando. E Jonathan, quais são os subtópicos do dia, então? Beleza, então vamos lá. Subtópicos do dia. A gente vai falar sobre um cara aí, para quem não conhece, um cara bem que eu admiro, assim, tô seguindo ele nas redes sociais, principalmente no YouTube, chama Thiago Flores, né? E ele agora tá com um trabalho bem bacana aí, que é um projeto novo chamado Online Filmmaker, tá? Ele vai falar sobre isso também. Ele também contou nos bastidores que vai ter um vídeo novo sobre as lâmpadas inteligentes aí, que eu não tenho nem ideia que tipo de lâmpada que é, né? E eu vou contar rapidinho algumas coisas que eu adquiri aí nos últimos tempos da casa do futuro, já que a gente vem falando em casa do futuro, né? Nada melhor do que trazer algumas experiências e o Thiago pode compartilhar algumas que ele tem também. Beleza? Beleza, show de bola. Então Então, vamos lá. para começar, Jonathan Clark, conte-nos que novidades são essas que você comprou para sua casa do futuro aí, cara? Muito obrigado, Deus, pela Black Friday, né? Porque a Black Friday foi um divisor de águas. Eu consegui adquirir algumas coisas bem bacanas. Uma das coisas que eu adquiri foi um sensor que você coloca no portão da garagem, tá? E aí você consegue controlar a abertura e fechamento do portão da garagem pelo celular, tá? E ele também te avisa quando o portão da garagem está aberto, quando o portão da garagem está fechado. Por exemplo, saí de casa, esqueci o portão da garagem aberto. Ele vai me mandar uma mensagem depois de 1 minuto, 2 minutos, dizendo: ei, o portão da casa ficou aberto. E você tem a opção de fechar remotamente. Não precisa, putz, esqueci, voltar lá para fechar o portão. Você fecha pelo Legal, celular. cara. Super bacana. Além disso, tem uma outra funcionalidade muito bacana. Você consegue, pelo sistema, uma empresa que chama Chamberlain. Então, pelo aplicativo deles, você consegue conectar com a sua conta da Amazon, tá? Olha só, olha a ideia. E eles podem fazer as entregas dos produtos, eles ganham o acesso ao portão da garagem que você configura e a Amazon pode abrir o portão da tua garagem, colocar as encomendas dentro da tua garagem e fechar o portão. Entendeu? Eles têm essa possibilidade. Então, por exemplo, tô eu, né, que viajo um pouquinho de vez em quando. Então, tô eu viajando, estamos de férias, chegou alguma coisa da Amazon, eles têm, ao invés de deixar na porta de casa, que é o tradicional dos Estados Unidos, pasmem, ele pode abrir a minha garagem, colocar a encomenda lá dentro, fechar o portão da minha garagem e, legal, recebi a minha encomenda, tá lá guardada, bonitinha, certo? Super. Eu vejo a cara do Thiago assim, ele tá assim, tipo, chocado. Eu fiquei me imaginando. Eu sou um cara que, com todo respeito, mas muitas vezes eu ando nu pela casa, né? Eu fiquei me imaginando, tô ali na garagem meio peladão, aí o portão abre. Ô, tudo bom? Opa! Opa, bom! O que o senhor trouxe? Então, tem encomenda, né? Que coisa, né, cara? Meio maluco isso aí. Exato. Meio maluco, exato. Outra coisa que eu comprei é um sistema aqui nos Estados Unidos, as casas têm, a grama tem irrigação, tá? Tem um controlador, um mini processador aí que faz a irrigação da casa. Então eu tinha um analógico, onde eu ia lá e programava quais eram os tempos, quanto tempo eu queria colocar em cada zona, cada parte do gramado de casa. Então eu adquiri esse, chama Hackio, o nome do dispositivo, e você controla ele também pelo smartphone, enfim, você conecta Wi-Fi nele e aí você faz as coisas as configurações, normal. Mas ele tem alguns benefícios. Por exemplo, quando chove, ele pega a meteorologia da região e ele fala, baseado no seu endereço, choveu X milímetros de água, então a gente não vai irrigar hoje, porque choveu, certo? Então ele otimiza o consumo da água. E baseado nas estações, por exemplo, se é uma semana que está mais fria ou uma semana que está mais quente, ele automaticamente diz, olha, baseado no clima da última semana, a gente precisa dar mais 5 minutos de água para a sua grama, ou porque o clima está úmido, então a gente vai
diminuir de 15 minutos para 10 minutos, sabe? O que te ajuda a economizar água. Que legal, E cara. tem um consumo mais racional da água, porque gasta-se E muita água quando a gente faz isso. Diga. então o sensor da garagem se chama Chamberlain, a marca, é isso? Chama Chamberlain, exato, chama E, Chamberlain. e ele vem um Chama, sensor, o ele vem um nome do motor, ou dispositivo. como é que funciona? Não, então, legal, boa pergunta. O motor que eu tinha aqui em casa é da Chamberlain, tá? E ele tem preparado no motor ele aceita esse dispositivo. Esse dispositivo, eu lembrei agora, chama MyQ. Ele é como se fosse um controle normal. Ele conecta na Wi-Fi e ele tem o infravermelho que comunica com o portão da garagem. Certo? Só que ele sabe, porque o portão sabe quando ele está fechado, quando ele está aberto, pelo motor, pela posição do portão. Sim, sim. E então aí ele passa essas informações, ele sabe, o portão abriu, mas se ele não fechou, ele me avisa, sabe? É bem bacana. Esse segundo dispositivo se chama Hack, isso? Hackio. Hackio. RACCIO. Hackio. Entendi. Que é um dispositivo de irrigação inteligente. Super bacana. Legal, cara. Super bacana. E bem diferentes dos que eu tenho aqui. Eu não tenho nada parecido com nenhum desses. Que bacana, cara. Uma outra coisa que eu tenho aqui em casa eu não sei quão. É porque as casas aqui também são grandes, então a gente acaba precisando disso. É uma rede mesh, uma Wi-Fi mesh. Legal. Certo? Então, são dispositivos que você coloca pela casa e ele cria uma rede de Wi-Fi. Ele distribui a potência da tua Wi-Fi pela casa. Você pode conectar os cabos e fazer com que você expanda a sua rede Wi-Fi, mantendo o mesmo nome, certo? Antigamente a gente tinha vários roteadores pela casa e às vezes você tinha que pegar e colocar Wi-Fi 1, 2, 3, entendeu? Então esse aqui faz o trabalho de um repetidor, mas ao mesmo tempo, além de ser um repetidor, ele potencializa, então ele equaliza a rede Wi-Fi da sua casa, tá? E aí, para quem tem filhos, uma coisa bacana é que você tem controle do acesso, não tem um aplicativo, certo? Você configura e você tem o controle de todos os dispositivos que estão conectados na rede. Então eu posso limitar o uso por dispositivo, certo? Então, por exemplo, eu tenho, para quem tem filho aí que gosta de jogar videogame até 2, 3 da manhã, mas só quer que ele jogue até as 8. Você pode simplesmente ir lá e falar, às 8 horas a internet desse dispositivo está bloqueada. E o sistema faz esse controle, então é bacana, entendeu? Muito legal. É muito mais focado para os pais, mas ele também tem as suas qualidades. Bem legal. Isso é algo que eu gostaria de testar para fazer review, porque como o meu público tem uma grande parte que é das casas inteligentes, acabam tendo esse problema. Às vezes tem cômodos que estão longe do roteador principal e o sinal Wi-Fi fica fraco, ou às vezes nem chega, e aí tem dificuldade de instalar uma lâmpada inteligente lá, ou qualquer dispositivo que precise do Wi-Fi. E uma rede mesh é muito legal nesse sentido, né? Você não tem perda de velocidade e eles se comunicam entre si, esses diversos, digamos assim, roteadores, né? Sim, é muito bacana. Aí você tem como configurar eles, é super legal. Muito massa. Exato. Eu adquiri um antes da Black Friday, tive problemas com a qualidade do sinal. Como aqui nos Estados Unidos existe um negócio super bacana que se você não gostou, você vai lá e devolve, eles aceitam o dinheiro e nem te perguntam por quê. E aí eu adquiri esse outro. Esse outro é da Amazon, então ele... é um modem da Amazon? Na verdade ele não é da Amazon, a empresa chama Eero. Mas é Eero by Amazon, entendeu? Legal, então você tem... a gente lembra que a gente falou vários episódios atrás sobre privacidade, né? É uma forma que a Amazon tem de saber tudo que você anda pesquisando por outras vias, entendeu? E lembrem-se disso. Nós queremos nomes. Qual foi o que você não gostou? Que marca que era? A que eu não gostei foi chama TP-Link e o nome do dispositivo chama Deco 5 ou Deco 5. O M5? M5? Deve ser o Deco M5, então.
Cara, olha só, e eu dei uma olhada um tempo atrás nesse sistema mesh da Eu tô Deco olhando, TP-Link. eu tô olhando aqui. O M5 é um pequenininho, redondinho assim, parecido uma bolachinha. Esse aí, eu É, tive eu acho que é problema. assim. Olha só, Eu cara, tive problema, importante eu saber, tá? porque eu quase uns tempo atrás investi num, e eu quase Uhum. fiz uma parceria também com uma empresa solicitando um Deco M5 para fazer o vídeo. Mas olha só, então, Também tem um detalhe importante. A casa aqui é grande, tá? Ela é bem grande. Então, ou eu não posicionei de uma forma correta, tá? Porque pode existir isso. Ou eu tive alguma outra coisa, ou eu não tive sorte, para ser bem sim. sincero Não, contigo. mas se tu conseguiu fazer certinho com o da Amazon, não teria porquê, né? O da Amazon dá certo. Exato. É. Então, tem algumas limitações. Por exemplo, esse dispositivo, o M5, o Deco M5, ele não tem o IPv6, Aham. certo? Esse dispositivo da Amazon tem o IPv6, então eu consigo até 1 GB de velocidade. Então ele Entendi. não tem essa limitação. Legal. E ele também tem internet 2.4 GHz e 5 GHz também. Então você tem as duas diferenças e ele faz a comunicação. E um detalhe importante, eu tenho um robô, desses robôs aspiradores, certo? E o robô trabalha com uma rede de 2.4. Eu não consegui conectar o robô na rede 2.4 do M5, Que tá? Do Deco M5. barbaridade, cara. Olha só. Exato. E eu tenho outros dispositivos que conectaram nele sem problema, mas o robô em específico não. E o robô, cara, é uma coisa que eu uso quase todo dia para passar um aspiradorzinho na casa para tirar a sujeira. Então, quando eu troquei pro Eero da Eero by Amazon, que seja, eu não tive problema nenhum. Ele conectou como se fosse qualquer outro dispositivo. Aí eu me senti feliz, né, e aliviado porque eu tive certeza que era o meu dispositivo do M5 que estava com Sim, problema. sim. Mas eu posso ter tido muita sorte, entendeu? Ou, desculpa, muito azar. Porque a gente nunca sabe. Dispositivo eletrônico, você pode ter uns momentos de azar, né? É, às vezes para uma pessoa funciona certinho, para outra não dá certo, né? Tem vários fatores. E Exato. cara, a gente já falou então de uma garagem inteligente, digamos assim, um produto para fazer Sistema de um jardim e irrigação. irrigação inteligentes. Falamos de robô Exato. aspirador e falamos de redes mesh para ter a casa toda com sinal Wi-Fi. Que mais que uma casa Exato. inteligente e do futuro precisa ter, cara? Lâmpadas e interruptores inteligentes. Eu acho que esse é o carro-chave também. Legal. E você Tá? chegou a investir em algum aí para sua ou por enquanto não? Eu tenho alguns interruptores inteligentes, tá? Eu não tenho muitas lâmpadas inteligentes ainda, tá? Porque são passos lentos para certas coisas E haja grana. e haja dinheiro, gente, vamos falar, não é fácil. E mas eu tenho alguns interruptores que funcionam, tá? Eu tenho um para as luzes externas da casa, então que eu posso programar para ele ligar e desligar automaticamente, baseado no pôr do sol. Como ele sabe que é o pôr do sol, talvez ele pegue alguma informação da internet para determinar aonde eu tô, Nascer e pôr do tá? sol. Aham. Exato. E eu tenho um no quarto, porque depois que você deita no quarto, bonitinho, na cama, debaixo do cobertor quentinho, aí você fala blá blá blá, desliga a luz e a luz desliga, é fantástico, tá? É um caminho sem volta, É, tá bom? é É um verdade. caminho sem volta. Mas então tá. Fora isso, eu tenho os termostatos da Nest, que eles também ajudam a controlar a temperatura da casa, e eles são bacanas porque quando você sai de casa, ele muda o range da temperatura para o ar-condicionado não ficar funcionando enquanto você não está em casa. Lembra de novo, sustentabilidade, economia de energia e tudo mais. Tá? Eu tenho algumas lâmpadas de segurança, lâmpadas não, câmeras de segurança, e eu tenho o fechadura da casa, da porta da frente também é inteligente, e a campainha é aquela da Nest Doorbell, que tem a câmera que
Você pode conversar com a pessoa e tudo mais, né? Mas e Legal. você, Thiago? Eu sei que eu tenho algumas coisas, mas eu É, acredito que muitas das coisas que eu tenho, você não tem, e vice-versa. Muitas das coisas que exato. você tem, eu não tenho. Por isso que é bacana. Conta pra gente agora o que você tem aí. Exato. Então, aqui no Brasil, a gente não tem esse sistema. É como se fosse um aquecimento central que você tem na sua casa, né? Exato. São dois ar-condicionados e aquecedores, né? A minha casa tem 2 andares, então é um por andar de baixo e um por andar de cima, tá? E aí eu tenho dois termostatos que eles estão controlando a temperatura, um do andar de baixo e outro do andar de cima. Isso. A gente não tem quase isso no Brasil. Então, aqui eu tenho mais tipo, um ar-condicionado na sala, um ar-condicionado no quarto, coisa assim, né? Aí, pra mim, o que eu faço é eu uso um controle infravermelho universal para copiar o sinal do controle do ar e copiar o sinal da minha TV. Aí eu consigo ligar e desligar a TV, aumentar, baixar o volume da TV e ligar e desligar o ar e pedir uma temperatura específica. Fala, defina o climatizador para 22 graus. E aí ele manda o sinal, troca a temperatura do meu ar e faço assim. É uma forma um pouco mais barata e menos sofisticada, mas que também funciona, né? Funciona, funciona. A minha pergunta é, você precisa colocar ele num local onde ele tenha, ele consiga atingir o controle do ar-condicionado e o controle da televisão. Então ele tem que ter uma posição Isso. específica. Entendi. Isso, onde você coloca ele, onde você posiciona o controle infravermelho universal é o mais importante, porque aí você colocando numa área central, o sinal é jogado em 360 graus e aí consegue atingir Uhum. o ar, a TV, enfim, né? Só não deve pôr no canto do cômodo, porque aí você vai cortar muito o alcance do dispositivo, né? Uhum, E faz sentido. uma casa do futuro, ela deve ter algo assim, porque, por exemplo, aqui no Brasil, onde eu moro, no verão, é 32, 33 graus, né? Então eu, por exemplo, eu tô saindo do trabalho, eu já posso ligar o ar ou programar para o ar ser ligado uns 15 minutinhos antes de eu chegar, aí quando eu chego, o cômodo já tá todo resfriado, já tá todo climatizado. Isso é muito legal, né? É bacana, E né? É muito conforto. isso é bem legal. E outra coisa, em relação às lâmpadas, eu tenho um sistema misto também. Eu tenho para luzes de teto, interruptores inteligentes que apenas ligam e desligam a lâmpada de forma normal. E para luminárias de chão e abajures, eu uso daí lâmpadas inteligentes, que nessas eu consigo trocar a cor, diminuir o brilho, aumentar o brilho, fazer esse tipo de coisa, né? Então é bem legal eu ter uma lâmpada mais sóbria no interruptor inteligente, mas quando eu quero algo mais aconchegante, eu desligo as de teto, fico só com as de chão, numa cor mais quente e um brilho menor para fazer aquele cineminha em casa ou algo mais aconchegante, né? É muito massa. Exato. E uma coisa bacana é para quem pensa em comprar esses interruptores inteligentes, eu acho que o Thiago já comentou várias vezes nos vídeos que ele faz do review dos produtos. Mas a gente tem que analisar qual é o real uso para que você quer, qual a finalidade. Por exemplo, eu poderia colocar lâmpadas inteligentes no teto também para iluminar e pedir para o meu assistente pessoal desligar as luzes. Mas, poxa, eu tenho 4 lâmpadas ligadas no interruptor. Então seria mais fácil ter um interruptor para comandar as 4 lâmpadas, certo? Do contrário, se eu tenho um abajur que é só uma lâmpada, aí, como o Thiago falou, coloca lá no chão, que é até uma luz mais aconchegante, uma luz de fundo, enfim. Aí é interessante você ter a lâmpada inteligente, mas depende do qual é a finalidade. Então, assim, para quem pensa nisso, é interessante analisar qual é o real funcionamento pelo custo-benefício, porque uma lâmpada inteligente não é barata e o interruptor também não. Então, tipo, um interruptor comparando com 4 lâmpadas, 13 lâmpadas, às vezes o interruptor faz o dever de casa bem feito. Só quer que ligue e Exato. desligue, você não quer mudar de cor. Então, tem coisas que a gente precisa analisar. Fica a dica para quem pensa em fazer isso. Exato, e tem duas coisas também bem importantes que são desvantagens das lâmpadas inteligentes. As lâmpadas inteligentes têm essa vantagem da gente diminuir o brilho, deixar mais 1%, 5% de brilho ou trocar de cor, mas elas têm o inconveniente de que o interruptor da lâmpada inteligente tem que estar sempre na posição ligada
para que ela possa ser controlada por app ou por voz, porque se alguém for lá e desligar o interruptor da lâmpada inteligente, ela para de receber energia, então ela não obedece mais comandos de voz. E o segundo inconveniente das lâmpadas inteligentes me fugiu agora. Ai, cara, agora não tá me vindo, mas Caramba! foram duas coisas que eu mencionei no vídeo que eu gravei hoje. Pessoal, eu gravei um vídeo sobre lâmpadas inteligentes hoje e agora eu tô meio esquecido, mas eu vou lembrar. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Que mais, Thiago, que você tem de automação, assim, casa do futuro no teu AP? Tá, então... Além das lâmpadas, interruptores, o controle que controla a televisão e o... Ah, eu lembrei. A segunda Ah, coisa que, exceto a Philips Hue e a Yeelight tem, é que as lâmpadas inteligentes, se cair a luz e voltar, elas voltam acesas. Então pensa se tu tem lâmpada inteligente no teu quarto, tu tá dormindo de madrugada, tem uma queda de luz que tu nem viu. A lâmpada vai voltar a full, no brilho máximo, cor branco da tua cara, no meio do teu sono. Isso já me aconteceu com a Lifex. Eu tinha uma Lifex em cada pendente do lado da minha cama e caiu a luz no meio da noite e voltou. E eu me acordei com aquela luz no máximo, assim, assustado. O que que tá acontecendo? Então esse é o segundo grande inconveniente da maioria das lâmpadas inteligentes, que eu tinha me fugido, mas agora voltou. muito bem, muito bem. Então tá bom. Fora isso, então vamos lá, Thiago. Quais outros dispositivos você tem? Eu sei que você tem uma câmera lá na sala. Isso. Eu tenho duas Que mais? câmeras. Para quem está assistindo a versão em vídeo do nosso podcast, aqui do meu lado tem a câmera da Positivo, que é uma câmera que detecta movimentos e, se detecta o movimento, manda notificação do celular na hora. Pode gravar o que ela filmar em nuvem ou em cartão SD. E ela tem um microfone para que eu escute o que está acontecendo, ela está filmando, e um alto-falante para que eu possa falar no meu celular: ô ladrão, tô te vendo. E aí também a pessoa escute o que a gente fala para a câmera. Então isso é muito legal. Tenho uma outra câmera da D-Link na minha sala que detecta movimentos, mas ela não tem o alto-falante para que a gente fale alguma coisa. Só que a lá da sala tem a vantagem de que quando o movimento é pego, vem uma notificação com a foto do movimento que ela viu no celular. Isso é muito massa. Entendi. E É. ambas têm infravermelho, então ambas filmam no escuro também. E outra coisa que eu acho fantástico, que eu tenho aqui em casa e que mudou tudo, são sensores Zigbee. Então são sensores que, por exemplo, quando eu abro a porta aqui do meu escritório, na hora acendem-se as luzes inteligentes dos meus dois abajures aqui da mesa do escritório. Então, isso é muito massa, porque é super rápido. Eu não terminei de abrir totalmente a porta, as luzes já estão acesas. Isso é muito, muito, muito legal. Tem várias rotinas que dá para fazer. Eu programei o interruptor inteligente do corredor de casa para que acenda as luzes assim que eu entro em casa. Então, um monte de automação que dá para fazer, bem legais, bem bacanas, usando esses sensores. Para quem chega da balada, alguém lembra o que é balada, né? Vamos voltar do princípio. Então, para quem chega da balada meio legal, assim, depois de 2 ou 10, né? E aí abrir a porta de casa e já ter as luzes acesas, pô, é uma vantagem sem igual. Você não precisa ficar lá na parede catando onde está o interruptor e tentar achar e tudo mais, né? São vantagens, é a comodidade que a gente vem falando, né? E o que é uma necessidade, alguma coisa que você sente falta de ter na sua casa, ou que alguma ideia que você tenha tido de algo que seria inteligente de implementar, mas que você ainda não tem? Tem algo Cara, na tua alguma mente, coisa cara? inteligente. As lâmpadas, eu acho que eu preciso colocar mais interruptores inteligentes, sem dúvida, tá? Lâmpadas inteligentes também. E aí existe uma coisa que eu tenho pesquisado, até tenho um pouco de receio, com relação tanto a interruptores quanto lâmpadas. Eu estou pesquisando algum que tenha um hub central, tá? Porque eu já vi várias coisas, vários fóruns na internet comentando que quando o dispositivo é só uma lâmpada, se eu tiver 10 lâmpadas, eu tenho 10 dispositivos conectados na minha rede Exato. consumindo dados. Enquanto se eu tenho um dispositivo que tenha um hub, por exemplo, a Philips Hue, né?
as lâmpadas ficam conectadas no hub e o hub é uma conexão de internet. Então existe uma linha de tráfego só e aí o hub faz a distribuição pela própria rede interna, como queiram chamar, para as outras lâmpadas. Então isso é um dos pontos que eu tenho pesquisado bastante. Exato. Tá? Quando eu pesquiso isso, ou esse tipo de interruptor, eu penso em um que tenha a possibilidade de ter um hub onde eu possa conectar eles, tá? Para otimizar a questão da internet. Para quem tem uma internet que tem uma banda mais baixa, é extremamente importante, porque você não tem vários dispositivos consumindo dados da tua rede. Né? Então isso é uma coisa que eu vejo como extremamente necessário e que eu não tenho, Thiago. Tá. O que eu gostaria de ter, que eu não tenho ainda, eu tentei no Fire Stick, mas eu não gostei do Fire Stick e devolvi, é a possibilidade de pedir conteúdos para tocarem na minha TV apenas por comando de voz. Por exemplo, falar, assistir Dark na Netflix, né? E começar. O Fire Stick, ele até fazia pesquisa e deixava ali engatilhado, mas ele não dava o start no vídeo, né? E apenas alguns conteúdos ele começava automaticamente, principalmente conteúdos do Amazon Prime Video, né? Por ser um dispositivo da Amazon. Cara, eu tenho um Chromecast aqui em casa, mas eu tenho usado ele pouco, porque como a gente acabou migrando para uma Smart TV, você acaba perdendo um pouco a conveniência do Chromecast. Mas eu posso tentar ver se o Chromecast faz alguma coisa dessas. O Chromecast não sei, até faz. Ou com o Google Home, alguma coisa nesse sentido. Ele até faz. Inclusive, esse teste do Dark na Netflix eu consegui fazer usando o meu Google Pixel, o meu celular, falando com o Google Assistant. Só que como aqui o ecossistema de casa é todo voltado para Alexa, eu não queria ter que colocar também um Google Home, entende? E só para isso. Né? Exato. Só para isso. Exato. E outra coisa, cara, que eu queria eu acho que isso talvez até tu já tenha na tua casa, se eu não tô enganado, mas é a possibilidade ou de aviso na geladeira do que precisa comprar, ou um feedback visual do que tem na geladeira para eu já fazer as compras sabendo o que tá em falta, o que eu preciso adquirir. Então, eu tenho uma geladeira aqui em casa, mas ela não tem essa função, tá? Eu posso pedir para ela fazer mais gelo, ela me dá notificações de se as portas estão fechadas, ou se eu deixei uma porta aberta, alguma coisa nesse sentido. Funcionamento dela, por exemplo, eu preciso trocar o filtro d'água ou preciso trocar o filtro de ar, mas eu não tenho a possibilidade de ver isso. Tem uma geladeira da Samsung eu tenho um colega que é aquela gigantesca, para quem já pesquisou na internet, tem um tablet gigantesco na porta, tá? Um Android gigantesco, e essa tem câmeras por níveis dentro da geladeira, então você pode acessar o aplicativo da câmera da Samsung e você consegue ver o que tem dentro da geladeira. Então, por exemplo, você está no mercado, poxa, tenho cebola em casa, aí você entra no aplicativo, olha lá, beleza, tenho cebola. Entendeu? Ou preciso comprar quanto de tal coisa. Então você faz isso. Comodidade, sem dúvida. Isso é bem, bem legal. Eu me empolgo. E outra coisa que eu preciso ter na minha casa inteligente e não tenho é um Tesla, né? Mas isso um dia. Exato. Eu também, o Tesla, mas vamos esperar Tava lendo uma reportagem aí que o senhor Elon Musk vai virar residente do Texas. Certo? Olha só. Exato. E existem boatos fortes de que ele quer transferir a fábrica de Fremont, na Califórnia, para Austin, aqui no Texas, que está se tornando um polo tecnológico aí. Tem Apple já está produzindo aquele mega computador que parece o ralador de queijo, sabe? Sim, o Mac Pro. Então, o Mac Pro está produzindo nessa planta. Então, a Tesla quer transferir a fábrica de carros para cá. Tem a questão de impostos e tudo mais. E fazendo isso, a gente não paga imposto no carro também. Resumindo, a história é o seguinte. A Tesla só vende carros, ela só entrega os carros na Califórnia. Tá?
Então, você compra o carro vem com a placa da Califórnia, você precisa fazer a transferência do carro da Califórnia para o estado onde você mora. Eu moro no Texas, então você precisa pagar ter todo esse trabalho para fazer isso, certo? Outra coisa significa que os carros elétricos, você tem uma isenção de imposto comprando carro elétrico, mas ele só é válido para os carros comprados no Texas, em agências no Texas, tá? Como a Tesla só vende entrega na Califórnia, você perde esse benefício. Agora, como a Tesla vai mudar para o Texas, aparentemente eles vão vender os carros vão entregar todos os carros no Texas e aí dali eles vão distribuir. Porque é engraçado, a Tesla não tem nenhuma loja, certo? A Tesla tem showroom. Eles têm um lugar onde eles mostram os carros. Mas você compra o carro na internet e o carro é entregue na Califórnia. E da Califórnia para lá é você que se resolve. É impressionante como Jonathan Clark é um cara influente, né? Ele foi pro Texas, aí depois o Joe Rogan imitou ele e foi pro Texas. Agora o Elon Musk também vai imitar ele e vai pro Texas. É impressionante. Eu não queria dizer nada, mas o Elon Musk comprou uma casa aqui pertinho. É meu vizinho aqui. A gente faz churrasco no fim de semana. Meus amigos, então deixa eu só mandar um abraço aqui para pessoas muito bacanas que têm nos ajudado a fazer o 2Techs ainda melhor, que têm participado, mandado comentários. Eu vou abrir aqui o nosso episódio passado no YouTube para eu não cometer injustiças. Olha só, eu quero agradecer então a Isabel, que comentou no nosso último episódio, o Will Melo também, e as pessoas que têm avaliado a nossa skill do 2Techs para Alexa. Também eu quero agradecer demais a vocês, tá? Deixa eu abrir aqui os nomes para agradecê-los, que isso é muito importante. Nós estamos muito felizes com os reviews da nossa skill, que você pode ouvir os podcasts direto no seu dispositivo Echo, pausar, avançar, voltar segundos, voltar minutos, se você quiser, e mandar perguntas para nós. Então aqui, ó, nós estamos com 12 avaliações, as 12 dando 5 estrelas lá na loja da Amazon. Então, muito massa. O Eduardo mandou review, falando que conteúdo de qualidade. O Will Melo mandou review. Mandou, Marcos Romero mandou, Guilherme Bandeira mandou, Anderson Soares, o Vinícius Hidek lá do LinkedIn. Obrigado, Vinícius. Grande abraço. Will Reis, o Wilson Araújo, todos vocês. Tem alguns aqui que apenas aparecem como Amazon Customer, então eu não sei o nome da pessoa, mas tem aqui uns 4, 5 que falaram como Amazon Customer. Obrigado, pessoal. Vocês nos deixam muito contentes, a gente fica muito feliz com esses reviews aqui tão positivos, tá? De 5 estrelas. Todos. Obrigado, coração. É isso aí. E os nossos subtópicos, meu querido? E os subtópicos? A gente já falou das aquisições da casa inteligente, das lâmpadas inteligentes. Conta pra gente aí, o que é o Online Filmmaker? Certo. Então, o Online Filmmaker é um curso que eu criei que ensina tudo sobre câmeras, como filmar, como editar vídeo e, tendo aprendido isso, como fazer um canal no YouTube crescer e se tornar rentável. Fazer, além de algo prazeroso, que é criar conteúdo para o YouTube sobre o assunto que você mais ama, também conseguir ter retorno financeiro nisso. Então, o Online Filmmaker está com agora as matrículas fechadas, mas eu vou lançar novamente no mês, provavelmente de fevereiro, ali comecinho de fevereiro, provavelmente tem um segundo lançamento para mais uma chance de você se matricular. Você paga uma vez e tem acesso para o resto da vida, vai ter sempre as aulas sendo atualizadas com conteúdos mais novos. Por exemplo, o módulo de DaVinci Resolve, que é o editor de vídeo, já está na versão 17, que é a versão que é a mais nova do editor, então tudo sempre atualizado para vocês. Mas chega de merchan aí, vamos pro próximo subtópico. Não, eu acho que o último subtópico era esse. A minha pergunta é que camiseta bacana é essa que você tá usando aí, meu. Achei interessante, olha só. cara. Pra quem vê, Então, para quem tá nos assistindo em vídeo,
estou usando a camiseta do 2Techs Podcast. Temos agora o nosso merchan oficial do podcast e temos camisetas também para o canal Thiago Flores. Então, qual é o endereço, Jonathan, para quem quiser adquirir a camiseta do 2Techs? Pô, o endereço é difícil, viu, cara? Chama loja, LOLJA, tá? .com.br/creators/Thiago-Flores, Thiago sem H. Mas para você não ficar se matando para digitar isso, vai ter link na descrição do episódio aqui em todas as plataformas de podcast, vai ter link para você no YouTube também, então não tem galho, você vai entrar na descrição do podcast e vai ter ali o link para você acessar e ver a camiseta, ver se você curte, e se você comprar, é claro que você vai estar nos ajudando aí a cada vez produzir mais conteúdos, beleza? Beleza, a única coisa que me deixa chateado no momento é que eu não tenho como ir pro Brasil e não entrega nos Estados Unidos. Mas a gente vai dar um jeito aí. Ainda. Né? Nós vamos dar um jeito de chegar uma camiseta aí no Texas pra você e pro Elon Musk. Opa, duas, né? Exato. Já pensou eu e o Elon aqui, ó, abraçadinho de two techs. Isso é da hora, né? Dando rolê de Tesla. Então, Ti, eu acho que era isso aí, meu, pra hoje. Mas antes de a gente finalizar, aquela pergunta clássica, né? Qual é o tema do próximo episódio? Bah, olha, essa é uma pergunta muito boa, hein? Porque eu e o Thiago, a gente não conversou sobre qual vai ser o tema, então a gente vai ter que realmente pensar aqui e definir, não tem nenhuma sugestão. Não tem nada combinado, não. Já sei. Ninguém falou nada, diga. Não tem nada mais atual e mais importante que a gente falar sobre a tecnologia por trás das vacinas para Covid. E a diferença da vacinação nos Estados Unidos, como que a coisa anda pro Brasil. Pode ser? Vamos lá, combinado. Perfeito, eu acho que o tópico cabe bem pro nosso momento, sem dúvida. E eu acho que vai ter uma diferença grande aí no período, cara, porque eu tô vendo que nosso Brasilzão vai ficar pra trás na coisa de novo, né? Pois é, cara. Aqui o pessoal tá falando de vacinar o mais rápido possível, alguns lugares dizem na próxima semana. Li uma reportagem dizendo que o FDA tá pedindo a aprovação para começar a vacinação, então tá liberando algumas vacinas em caráter emergencial enquanto os testes estão acontecendo, né? Uhum. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Então tá. Um abração, Jonathan. Beleza? Gente, obrigado por quem assistiu. Um abraço, Thiago. Muito bom falar com você como sempre. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.